É sexta-feira, é sexta-feira, pastor Jaime. Aleluia. Eu quero pedir para você que trouxe a sua Bíblia, para você levantá-la para o alto junto comigo. E nós vamos fazer aquela declaração que fazemos todos os cultos. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Vamos abrir lá na carta aos Hebreus. Essa carta, queridos, é a única carta na Bíblia, no Novo Testamento, né? E é só no Novo Testamento que tem carta mesmo, né? Que a gente não tem certeza quem escreveu. As outras cartas a gente sabe que algumas foram escritas por Paulo, outras foram escritas por Pedro, outras foram escritas por João. Tem vários autores de cartas aí na Bíblia. Mas a carta que foi escrita aos Hebreus, a gente não tem certeza quem foi. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que não importa quem foi usado, quem pegou a pena para escrever, ou seja, a caneta para escrever. O que importa é quem inspirou esse autor, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo inspirou esse homem para falar para o povo hebreu. E lá no capítulo de número 12, é uma leitura um pouco extensa, mas muito importante fazermos a leitura completa, né? Para que possamos compreender o que é que o autor, seja Paulo, seja Apolo, a gente não tem certeza, mas o que é que essa pessoa estava tentando transmitir para o povo hebreu. Então, a partir do versículo de número 18, glória a Deus. Se vocês tiverem uma versão muito diferente, você pode acompanhar aqui no telão, que é a versão que eu estou lendo aqui na minha Bíblia, tá? Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados a Jesus, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus.
Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos a Deus, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, e pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Queridos, quando eu coloco os meus olhos nessa carta, olha só o tema da mensagem dessa noite, é porque o nosso Deus é fogo consumidor. E quando eu coloco os meus olhos, aqui nessa passagem da Bíblia, eu percebo que Deus me inspirou, foi Deus que tocou em meu coração para eu trazer essa mensagem. E se Ele me inspirou, é para que eu fale sobre algumas características que Ele tem, que esse nosso Deus tem. Ele é fogo consumidor. Então eu não vim aqui falar de um foguinho morno, quando você vai tomar banho. Quem já teve essa experiência de ficar ali, sabe, fazendo ajuste? Quem faz isso normalmente? Vai tomar um banho e fica fazendo o ajuste. Uma hora está muito quente, outra hora está muito frio, e você fica só fazendo o ajuste para receber o calor que melhor te agrada. Você quer o fogo conforme a sua vontade, o fogo conforme o seu desejo. Você produz o calor na medida que você está interessado. Quantos estão comigo aqui, estão entendendo? Mas nessa noite eu não vim falar desse tipo de fogo que nós podemos controlar, que nós possamos aumentar ou diminuir. Hoje nós viemos falar de um fogo inabalável, de um fogo consumidor que existe desde toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele é Deus e Ele é fogo consumidor. Aleluia, recandarabachore calabassuri calamanai. Aleluia, bendito seja Deus. Então nós vamos falar sobre esse Deus consumidor. E quando eu olho aqui então para a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, para quem nunca estudou, nunca se interessou, mas o autor da carta aos Hebreus, ele é uma pessoa que conhece Jesus perfeitamente, ele conhece muito sobre Jesus, mas ele também, por ser um hebreu, ele era hebreu, ele conhece também o Antigo Testamento, e conhece tudo que o Antigo Testamento falava acerca de Jesus, que viria para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então esse autor, ele consegue olhar para o antigo e olhar para o novo, e ele sabe fazer um balanço, ele sabe fazer uma comparação entre o que estava sendo profetizado, a luz que estava sendo lançada sobre o novo, sobre Jesus, e ele consegue também enxergar em Jesus o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado lá atrás. Quantos estão comigo e estão entendendo aí? Se não entendeu, vai entender. Até o final você vai começar a entender, em nome do Senhor Jesus. Então, esse autor aqui, ele se dirige para essa comunidade também, uma comunidade de hebreus. A igreja que ele está escrevendo também são pessoas como ele, conhecedores tanto do Antigo, quanto conhecedores do Novo Testamento. Então ficou fácil para ele poder falar sobre o que o povo de Israel, os seus ancestrais, encontraram lá no Sinai. O que é que eles se depararam lá no Sinai? Eles se depararam com medo. Nós lemos aí, o próprio Moisés tinha medo, porque, irmãos, eles estavam no meio de um deserto, e Moisés, quando ele sobe no Sinai, ele lá em cima, Deus enviava fogo. Se você começar a ler o texto, você vai perceber que eram trovões, eram raios, e era fogo que Deus mandava naquele lugar, de tal forma que se alguém tocasse no monte, se alguém encostasse no monte Sinai, ele tinha que ser apedrejado, porque a presença de Deus era tão poderosa naquele lugar,
que ninguém impuro podia tocar. Quantos estão comigo e estão entendendo? Até um animal, se tocasse naquele monte chamado Monte Sinai, ele tinha que ser apedrejado. Então se ouviam buzinas, se ouviam trovões, se ouviam raios, fogo, e todo mundo com medo. Era ali a lei sendo entregue para Moisés, porque Moisés, quando ele sobe lá, ele sobe para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o decálogo. Então o que é que eles encontraram lá no Sinai? Medo, encontraram a lei, e encontraram também o juízo, o julgamento da parte de Deus. Amém? Agora, aqueles que estavam recebendo essa palavra, eles já não estão mais no deserto, eles já não estão mais no Sinai, eles são hebreus, eles já são da Terra Santa, eles são ali do monte, não o Monte Sinai, mas agora o Monte Sião. Aleluia. Quantos lembram daquele hino bonito da Lagoinha, Batista da Lagoinha, que depois se tornou Diante do Trono? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Então olha a diferença. O Monte Sinai é um monte que ninguém queria subir. Aliás, se subisse morria apedrejado. Já no outro monte agora, lá em Israel, lá em Jerusalém, o Monte Sião, é onde tem graça. Aleluia. É onde tem a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. E é onde está a promessa de Deus para todos aqueles que nele esperam. Aleluia. Olha só que diferença, irmãos. Nós estamos vivendo hoje nessa graça. Nós estamos vivendo hoje o tempo do Monte Sião, o tempo da graça, o tempo da presença de Deus. Esse povo, irmãos, os hebreus, eles nunca sentiram o que você sente. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: sabe quando começa a pegar fogo aí dentro? Fala para ele aí, ó. Eles nunca sentiram isso, irmãos. Eles não sabem o que é a virtude do Espírito Santo, eles não sabem o que é profetizar, eles não sabem o que é orar em línguas, eles não sabem o que é ter revelações, ter visões espirituais, eles não sabem viver aquilo que você vive no seu dia a dia. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, mas que muitas vezes, infelizmente, tudo que a gente tem em abundância acaba se tornando coisas comuns, naturais. Quantos estão comigo e estão entendendo? Quer ver só? Quantos aqui já namoraram? Teve uma namorada ou um namorado? Agora eu vou fazer essa pergunta para os mais casados já, que já estão um tempinho casado. Lembra do tempo do namorado? O que você era capaz de fazer, irmão, para encontrar a Alneide, hein? O que vocês eram capazes de fazer para ir até a casa dele ou a casa dela, para cumprir, irmãos, aquele compromisso, assumir um compromisso, vamos nos encontrar, vamos nos ver. E aí tomava banho, fala a verdade, tomava ou não tomava banho? Passava perfume, é verdade ou não é? Dava uma passada de um perfuminho, punha a melhor roupa, porque queria encantar a outra pessoa. É ou não é? Mas depois casou, passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, aí, irmão, já não quer mais encontrar. É quebra-pau de vez em quando, é umas faíscas que saem para lá, outra para cá. Tomar banho, hoje não é sábado. Para que tomar banho se hoje ainda não é sábado? Passar perfume? Que perfume, o que? Vai no CCzão mesmo. Dá uma olhada para o vizinho aí do lado e fala assim: você está entendendo essa mensagem, sim ou não? Aleluia. Estou fazendo uma analogia aqui.
uma comparação. Porque quando a gente passa, irmãos, de tomar banho para estar na presença de Deus, quando a gente para de passar o perfume, quando a gente para de colocar a melhor roupa, quando a gente para de se preparar para entrar na presença, isso faz com que a gente perca o contato, porque nós nos acostumamos tanto com essas coisas maravilhosas, que o povo lá do Sinai dariam tudo para ter. Ai, se eles tivessem essa graça! Eles viam só de longe, eles só podiam ficar olhando aquele Sinai fumegando, mas não podiam nem encostar. E hoje você tem o fogo do Espírito Santo à tua disposição. Ele quer te encher nessa noite, Ele quer te encher, Ele quer te inundar. Então a carta dos Hebreus, ela fecha, ele vai encerrar aqui, esse último versículo vai encerrar com uma advertência: não rejeite aquele que é tanto juiz quanto salvador, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Então, eu tenho algumas passagens bíblicas que eu poderia citar aqui, mas eu acabei já citando, onde a gente vê a presença de Deus lá no Sinai, por exemplo, né? Deus se manifestando, a glória de Deus sendo derramada ali na presença dos seus filhos. Ele aparece, ele se manifesta como fogo, porque ele é o fogo consumidor. Nós vemos também, quando Elias lá no Carmelo, ele faz um sacrifício. Primeiro, lá no Carmelo, irmãos, é importante a gente não se esquecer de todos os detalhes, de todos os pormenores. Lá no Carmelo, ele edifica primeiro, na verdade, o texto diz que ele restaurou um altar que estava quebrado. Então a primeira coisa que o profeta Elias fez foi perceber que o altar precisava de reparo. E quando nós aplicamos isso para as nossas vidas, a gente tem que ser sincero e olhar, porque de repente esse altar que é você, esse altar que é onde o fogo quer queimar, talvez esteja precisando de restauração. Dá uma olhadinha para o teu vizinho e fala: eu vou te ajudar nessa. Fala para ele: conta comigo. Diga para alguém que está do teu lado, fala assim: conta comigo, estamos juntos. Restaurar o altar. Essa é noite, irmão, de restauração. Deus vai restaurar altares aqui em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então a preocupação do profeta era essa: antes de oferecer um sacrifício, pera lá. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós oferecemos o sacrifício, mas a gente não vê resultado. E muitas vezes não entendemos o porquê que não tem resultado se estamos oferecendo sacrifícios. Por que Deus não está se manifestando se estamos ali oferecendo sacrifício? Se nós olharmos para o exemplo bíblico, nós vamos compreender porque antes de oferecer sacrifício, precisamos primeiro restaurar o altar. Restaurar a sua forma de se relacionar com Deus. Seja sincero, eu não estou pedindo para você levantar a mão, para você falar nada. Eu estou pedindo só para você fazer uma introspectiva nessa noite. O Espírito Santo quer te ajudar a fazer isso. Ele vai começar a trazer à sua memória coisas que talvez você tenha esquecido.
Mas seja sincero consigo mesmo. Essa é uma pergunta retórica. Quanto tempo você tem gastado na sua oração? Com que frequência você oferece um jejum a Deus? Hello, hello, hello. Com que frequência você aparece diante do Senhor? Porque Elias subiu o Carmelo. Irmãos, eu já subi o Carmelo acho que umas 3 ou 4 vezes. Tem que ir de ônibus, filhos. Para subir aquilo a pé, dá para se ter uma ideia, quando você está lá em cima, você olha lá embaixo, o Vale do Armagedon. Você consegue enxergar o Vale de Megido, do Meguido, Armagedon. Você olha e você vê os carros passando lá, miniaturas assim, muito alto. Elias subiu aquele lugar para oferecer um sacrifício ao Senhor. Sabe como que ele subiu? A pé. Ele não tinha um carro disponível, mas Elias não mediu esforços, Elias não mediu consequências. Elias fez uma entrega total. Isso chama-se adoração. Adoração, atitude do verdadeiro adorador. Subir. Agora, quer mais uma coisa? Quando chegou lá em cima e ele restaura o altar, pastor, o que ele ia colocar no altar? Por favor, me ajudem. O que vocês acham que ele ia colocar no altar? Uma pizza portuguesa com cebola? O que ele ia oferecer ali em sacrifício no altar? Hello? Ixi, vocês não conseguem ter uma ideia do que se oferece num altar no Antigo Testamento? Um animal, que podia ser um cordeiro, ou poderia até ser um boi, um bezerro. Então Elias, quando subiu aquele monte, ele não subiu de mãos abanando. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: o Elias carregou nos seus ombros o que ele ia oferecer em sacrifício. Aleluia, 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 aleluia. Deus mudou tudo, irmãos. Eu tenho um esboço aqui, já não estou mais nem olhando para o esboço. Olha lá na tela, está lá. Não estou nem sabendo mais o que está no esboço. Sabe por quê? Porque Deus quer tocar o seu coração nessa noite. Ele é fogo consumidor e Ele quer acender a chama aí dentro, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo esse sacrifício que Elias fez, de subir aquele monte, de edificar o altar, de carregar ali nas suas costas o sacrifício, isso já estava subindo diante de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que só vai subir diante de Deus quando a gente acender o fogo. Não, irmãos, é desde a hora que você sai da tua casa, é desde o momento em que você começa a falar com Deus: Deus, eu estou indo para te oferecer um sacrifício. Desde o momento que você começa a pensar: eu quero sacrificar ao Senhor, eu quero oferecer algo que me custe ao Senhor. É desde este momento que Deus já começa a sentir um cheiro suave e agradável, subindo diante dele como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável. Louvado seja Deus. E aí, o céu já estava, irmãos, o céu já estava em festa, porque ali havia um desafio. Vocês conhecem a história.
Mas como eu tenho um relógio ali que fica olhando para mim, e esses moços ali ficam mandando eu parar de pregar, porque eles colocam ali o horário. Então eu não vou me demorar muito aqui nessa passagem. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês: enquanto os profetas de Baal e de Acera, eles se retalhavam, arrancavam sangue de si próprio, começaram ali a se autoflagelar, gritando: Baal, Baal, e Baal não os ouvia, porque é para que se cumpra aquilo que está escrito lá no Salmo 115: os deuses dele têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que o fazem e os adoram. Aleluia! Quantos estão comigo e estão entendendo? Não ouve, Baal não estava ouvindo. Mas quando aquele adorador que subiu carregando o sacrifício, primeiro restaurou o altar, ele, irmãos, deixa eu contar uma outra coisa que quase que escapa aqui, irmãos, ele levou o sacrifício, pastor, mas eu vou falar para você com toda certeza, ele não levou o fósforo. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: você vai para o churrasco e não leva o fósforo? Pergunta para ele aí, irmão. Sabe por quê, Mateuzinho? Porque ele tinha certeza absoluta. Ele tinha certeza absoluta que se ele fizesse aquele processo, aquele procedimento, ele não precisaria do fósforo. Ele só ia precisar de fazer uma coisa: Senhor, responde, Senhor, responde. Aleluia! Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Responde, Senhor, responde. Duas frases e o fogo caiu. Sabe por que o fogo caiu do céu? Porque lá no céu está Ele que é fogo consumidor. Ele veio para consumir aquilo que Elias tinha colocado no altar. Ele é fogo consumidor. Ele vai na sua direção consumir aquilo que você colocar no altar dele. Ele vai para consumir. Se você está entendendo, meu irmão, se manifesta aí no nível que você está entendendo, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Obrigado, Daniel, evangelista Daniel. Não dá para ler tudo, queridos, mas eu vou ler o refino do ouro. Quando a gente olha para uma passagem bíblica, o profeta que está lá recebendo de Deus uma revelação, ele começa a enxergar o ourives. O ourives não está no meu esboço, mas eu vou ver se o nosso queridão consegue colocar aí. Não encontrei na minha versão aqui. Eu vou para frente, depois eu volto nesse ourives.
mas está ali o refino de ouro. O profeta, ele vê o ourives trabalhando o ouro, e você sabe que a imagem que ele consegue enxergar ali no ourives, é que eu não sei se vocês já viram o ouro quando ele está no seu estado bruto, no seu estado natural. Quem já viu o ouro no estado que ele é extraído do solo? Ali a pessoa acabou de encontrar o ouro. Quem já viu? Ele vem tudo sujo, vem misturado com barro, vem misturado inclusive com outros metais, cheio de pedras junto. O ouro, ele é meio feio, até opaco. E sabe o que o ourives tem que fazer? Ele tem que então pegar um recipiente, como se fosse um de barro, mas não é um outro, uma argila diferentona lá, que suporta grandes temperaturas. E sabe o que ele faz então? Ele pega aquela argila e ele coloca o ouro feio, o ouro cheio de barro, cheio de impurezas, coloca ali naquele recipiente, e então ele começa a colocar fogo para derreter aquele ouro. E o fogo começa a esquentar aquele recipiente, vai aumentando, e coloca mais fogo e assopra para o fogo subir, para ficar mais ao ponto de derreter o ouro. E ele pega então uma espátula, e em cima do ouro começa a ficar uma espécie de uma nata, igual no leite, não fica nata no leite? E ele começa com a espátula, ele vai tirando aquela nata, porque ali aquela nata são as impurezas do ouro. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então ele vai esquentando e vai tirando com aquela espátula as impurezas. E você sabe que hora que o ourives, ele sabe que chegou o tempo de parar, que não precisa mais esquentar, que o ouro já está purificado, pronto para fazer uma joia, pronto para fazer a menorá, porque eles faziam várias coisas com o ouro. Sabe qual é o momento que o ourives tem certeza de que já não precisa mais botar fogo no ouro? Quem sabe dizer? É no momento em que ele olha e ele vê o seu rosto refletido no ouro. Aleluia, louvado seja Deus, quando ele enxerga o seu rosto refletido, porque quando ele está opaco na sua forma natural, não dá para ver, ele é opaco, mas quando ele vai sendo derretido, ele vai ficando líquido, e então o ourives consegue enxergar o seu reflexo naquele ouro. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: quando Deus olhar o reflexo dele em você, fala para o vizinho aí, aleluia, ele vai entender que já está no tempo certo de usar você para fazer uma grande joia, para alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus tem um destino, Deus tem um propósito para esse ouro. Deus tem, meu irmão. Ele sabe o que Ele quer fazer com esse ouro precioso de Ofir. Você é precioso e você é mais raro, já dizia Anderson Freire, mais raro que o precioso ouro de Ofir. E ele tem um destino. Com uns ele vai fazer um anel, com outros ele vai fazer uma menorá, com outros ele vai fazer um grande ministério. Você vai ser um ganhador de almas, você vai ser, irmão, um líder de célula, vai ter uma multidão
de seguidores, pessoas que queiram se parecer com você, pessoas que queiram estar próximo a você, para aprender com você, para ser discipulado por você, porque você está tão cheio da presença, você está já refletindo a glória de Deus na sua vida, que as pessoas vão querer se aproximar de você. E se você está entendendo isso daí, e está recebendo, manda coração aí, meu filho, me ajuda a pregar o Evangelho. Então nós vamos agora ver essas palavras no grego, porque a carta aos Hebreus, ela foi escrita, em grego. Dentro do texto que nós lemos tem uma palavra, que Deus é fogo consumidor. E a palavra Deus, irmãos, ela se escreve daquele jeito, Theos, que significa Deus, o ser supremo, o Senhor absoluto, o Deus supremo, o Senhor absoluto. Ele te encontrou nessa noite aqui nessa igreja. Sabe, irmãos, eu estava orando acerca dessa passagem, e eu falei assim: Senhor, será que tal pessoa vai estar na igreja? E eu não ouvia nada. E tal pessoa vai estar na igreja? Porque essa pessoa precisava ouvir essa palavra. Eu amo tanto essa pessoa, que essa pessoa precisava ouvir essa palavra. Aí o Senhor falou assim: eu vou levar para minha casa aqueles que eu quero tornar como ouro precioso de Ofir, aqueles que eu quero purificar, aqueles que verdadeiramente eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho um destino, eu tenho um propósito para a vida daquela pessoa, e eu mesmo os atrairei com laços de amor, eu os atrairei para minha casa, porque eu tenho algo para fazer na vida deles. Aleluia. Por isso é que Ele é o ser absoluto, Ele nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente pensa que, Deus foi pego de surpresa, viu o que aconteceu? Onde Deus estava quando arrebentou aquela barragem? Onde Deus estava quando desabou aquela encosta? Onde Deus estava quando aquele prédio implodiu? No mesmo lugar de sempre, assentado no seu alto e sublime trono, sendo o ser supremo, o Senhor absoluto de todas as coisas. Nada escapa ao poder desse Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. É desse Deus que nós estamos falando, irmãos. Que Ele está no controle de tudo, inclusive da tua vida, inclusive dos problemas que você está vivendo, está atravessando. O povo de Israel, eles foram levados ao cativeiro, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, medo-persa. E depois, quando estava para vencer, Deus deu uma revelação ao profeta Jeremias, que dizia: 70 anos estão determinados. 70 anos, Deus determinou um prazo. Então olha para o teu vizinho, fala assim: para o povo judeu foram 70 anos. Fala para o vizinho aí, para você pode ser 70 dias. Eu não sei quanto tempo que você vai viver nesse cativeiro, eu não sei quanto tempo que você vai passar por esse processo, por esse momento difícil. Mas uma coisa eu sei: quando Deus estabelece, Ele estabelece o tempo de começar, e Ele estabelece também o tempo de terminar. E eu quero profetizar nessa noite que o tempo de terminar o seu cativeiro está chegando. E se você recebe essa palavra aí, meu irmão, minha irmã, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele está no controle. Por que o sofrimento? Porque precisa passar. Tem pessoa que só pega no tranco. Quem é papai aqui? Quem é mamãe?
Você sentia o maior prazer em bater nos seus filhos, é ou não é? Oh, aleluia, agora eu vou dar uma surra no meu filho. Ah, é isso sim ou não? Quando você faz com dor no coração, não é? Mas você sabe que é necessário e você sabe que é preciso. Agora, quantos são filhos aqui? Você já apanhou sim ou não? Já ficou de castigo sim ou não? E você morreu, né? Depois eu fui lá, orei para você ressuscitar, é verdade ou não é? Sim ou não? Você morreu? Mas aquela surra, aquele castigo serviu para que você não estivesse lá na biqueira, para que você não estivesse lá na cachaça, para que você não estivesse lá no CDP, lá na cadeia. Sabe para que serviu aquela surra? Sabe para que serviu aquele castigo? Para que você pudesse estar hoje sentado aqui nessa igreja. Aleluia, aquilo lá foi a correção, para que você não virasse algo que talvez nem estaria mais aqui nessa terra. Deus te guardou, aquela surra foi para te guardar, a sua integridade, para você poder estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Então, se você está entendendo, irmão, se manifesta aí no nível que você recebe. É a primeira vez que alguém aplaude por ter apanhado na vida, por ter ficado de castigo. Aleluia, glória a Deus. Você vê que essa IPA aqui é uma igreja embaçada, irmãos. O povo aplaude por ter apanhado, por ter ficado de castigo. Aleluia! No grego também tem uma palavra que é pir. Lembra da pira? O que é a pira? Aquele negócio que você vê. Os atletas, eles carregam aqui uma tocha e eles vão correndo para chegar lá na pira. Quando chega lá, aquilo viaja o país inteiro, aquela tocha. Aí quando chega lá onde está a pira, ele põe a tocha assim, aí acende a pira e é dado início aos Jogos Olímpicos. Sim ou não? Então, aquela coisa, aquela redonda lá chama pira, vem de pir, que é o fogo, é a chama, é o elemento que aquece, purifica e consome. É o que Deus encontrou para aquecer você, irmão. É para te deixar mais quentinho. Irmãos, não tem nada pior do que um crente morno. E a própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que bom seria se fossem quentes ou frios, porque se forem mornos, vomitá-los-ei da minha boca. O morno Deus não se agrada. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: morno Deus não quer aqui nessa igreja não, meu irmão. O frio Deus também não quer. Fala para o teu vizinho, fala assim: na IPA não tem lugar para gente fria. Fala para ele aí. Aleluia. Mas é por isso que Deus está enviando o pir nessa noite. O fogo, que é o elemento que te aquece, é o elemento que vai vir para te aquecer nessa noite. Você vai começar a sentir um fogo aí dentro do seu coração, na sua alma, no seu espírito. O fogo do Espírito Santo vai começar a queimar dentro de você novamente. Aleluia. E ao passo que esse fogo vai aquecendo, ao mesmo tempo vai purificando. Aleluia, vai tirando as impurezas, vai tirando as coisas que não prestam. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Deus quer fazer limpeza, Deus quer purificar nessa noite. Essa é a sexta pir, é a sexta fire. Essa é a noite em que Deus Ele escolheu para fazer algo novo na sua vida e mudar a tua história. Aleluia. Ai, meu Jesus amado, eu estou no tópico 1, meu irmão.
que eu vou ter que pregar aqui sexta-feira que vem. Continuar, né? Porque esse aqui não vai dar para nada. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Há uma unção desde o início desse culto. Quando eu entrei ali, eu já sabia que Deus ia fazer algo diferente nessa noite, irmão. Não é porque eu estou pregando, não. Pode ser qualquer pregador, irmãos. Quando a gente sai de casa, eu já falei isso para você hoje, ao longo da minha mensagem. Quando você sai de casa com um propósito, eu vou subir a montanha, eu vou levar o sacrifício, como Elias fez. Ele saiu de casa, ele falou assim: não vou nem levar o fósforo, sabe por quê? Porque o que eu estou fazendo com certeza vai atrair o fogo, com certeza vai atrair a presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não depende do pregador, depende do jeito que você saiu da sua casa, do jeito que você se preparou para estar aqui tendo esse encontro com o Senhor. Ele vai te honrar nessa noite, Ele vai honrar sua fé. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer algo extraordinário acontecer na sua vida. Bendito seja Deus. Então,